Boa tarde, desculpem o atraso. Nós hoje temos a nossa segunda apresentação de 2024. O convidado é o professor Otávio Marques, do Departamento de Clínica Médica da nossa faculdade, e ele irá discorrer, quer dizer, eu o convidei porque ele é um dos coautores de um artigo muito interessante, que eu considero obrigatório para todo mundo da área, que discute a situação atual das arboviroses. E ele vai discutir isso daí e também vários aspectos, né, da questão do manuseio de bancos de dados, as interações que existem. Então, eu convido o professor Otávio para fazer a sua apresentação. Otávio, muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Professor Paulo, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. A todos aí que estão participando também de forma remota, quem quiser perguntar ou intervir, pode me questionar ao longo das apresentações, só parar e levanta a mão aí e já fala, ou então no final, conforme vocês preferirem. É uma honra, uma alegria enorme estar aqui nessa disciplina. O professor Paulo já me apresentou, então vou pular a apresentação e agradecer ao professor Paulo. Nós temos tido aí no mundo inteiro a emergência de várias infecções virais, que o spreading delas, né, o espalhamento dessas infecções tem sido facilitado pela questão global das viagens, dos comércios, da facilitação desse deslocamento mundial, mudanças climáticas que têm acontecido, derretimento de calotas polares, e aquecimento global de uma forma geral. Então, isso tudo tem facilitado o rápido espalhamento dessas infecções, conforme nós vimos recentemente com a pandemia da Covid-19, e, da mesma forma, vimos também o rápido controle, devido ao desenvolvimento rápido, devido às tecnologias que existem vacinais, e que tem facilitado o controle dessas infecções, a descoberta de monoclonais e terapias. E dentre elas temos, conforme o professor falou, dengue, temos aí chikungunya, temos casos de H1N1 e tantos outros, e tivemos recentemente a Covid-19, mas são muitas as infecções virais que podem estar surgindo, né, no mundo. Então, aqui são algumas possíveis regiões mundiais de predição do surgimento dessas infecções. E temos aqui em larga escala a América do Sul como hotspot de infecções, para algumas, outras na África principalmente, mas também em outros países aí do mundo inteiro isso pode estar acontecendo, embora a probabilidade seja menor, mas não quer dizer que eles também não estejam nesse cenário global que pode estar espalhando pelo mundo todo rapidamente. Então, nós vimos a Covid-19 se espalhar e atingir milhões de pessoas, matar também mais de 7 milhões de pessoas no mundo inteiro, e graças à infecção vacinal isso foi rapidamente controlado. Mas por que essas infecções virais, elas estão surgindo mais rapidamente e elas estão se espalhando e novas infecções têm acontecido e nós precisamos estar preparados para lidar com elas e, em muitos casos, se possível, evitá-las, né? Então a gente viu que, por exemplo, isso aqui é o pangolim, né? O que é o portador silvestre, o reservatório para muitos SARS-CoV, no caso do SARS-CoV-2 também, e eles, o homem, graças ao contato com eles, e morcegos também, e outros animais silvestres, então, para outras infecções virais ou bacterianas que sejam, mas para o caso do SARS-CoV-2 aconteceu o fenômeno que a gente conhece como spillover, que é quando uma infecção dessa, um vírus desse passa para o ser humano, e como nós não estamos adaptados a eles, né, a gente acaba acontecendo o que nós vimos a nível global. Opa, teve aí. Acho que o senhor vai dar o senhor consegue dar porque senão ele tira todo. Opa, tá tirando aí vamos lá. Pronto, então são hábitos como esse, né? Comércios de animais, olha aí o pangolim e tantos outros, que a gente vê que são hábitos recentes, atuais, aí foi na China, onde e esses comércios eles estão espalhados em diferentes países, inclusive alguns países como o nosso, no consumo clandestino de carne. Todas essas infecções virais, eu já pulou um slide ou outro aqui, mas o que eu queria dizer, perdão aí pelo pulo,
mas que elas têm demandado e têm tido respostas complexas, né? A gente tem tido a interconexão do ponto de vista social, mas essa interconexão social que eu mostrei para vocês, no nível mais global, existe também do ponto de vista imunológico, né, das nossas respostas internas a cada um desses patógenos. E é isso que nós viemos aqui para conversar, que são essas abordagens que o laboratório, né, minha equipe, tem usado e tantos outros pesquisadores têm usado para entender o sistema imune e poder também combater e entender de forma mais abrangente a resposta imune a todas essas infecções virais. E não foi diferente com relação ao Covid. Aqui, como que a gente entende o sistema imunológico, né? Como se existissem camadas, né? Cada uma dessas camadas, cada célula, cada molécula em uma dessas camadas, por exemplo, no DNA ou no RNA, eles são como se fossem autores, e dentro de um contexto sobre, por exemplo, a medula óssea, um sangue, um fígado, cérebro, qualquer uma dessas regiões, de acordo com a influência do ambiente, a gente vai ter um padrão de resposta que é justamente determinado pelo contexto que vai fazer dar determinadas funções. A gente vê, por exemplo, macrófagos, né, que dependendo da região onde o macrófago se encontra, seja uma micróglia, seja uma célula de Kupffer, seja um macrófago tecidual, ele vai ter papéis diferentes e controlados por esses contextos. Então, eles se intercomunicam, eles conversam entre eles, né, formando o que a gente chama de camadas de intercomunicação. E eu queria que essa imagem ficasse bem aí na nossa mente, porque é justamente essas intercomunicações, quando a gente olha para elas de forma isolada, a gente não as enxerga, mas as abordagens computacionais, sistêmicas, integrativas que nós usamos, foi justamente para tentar compreender camadas subjacentes que não têm sido investigadas se a gente olha apenas cartesianamente para um contexto específico. Então aqui, só para a gente ilustrar, isso faz parte de um ramo da medicina chamado Network Medicine, que nasce particularmente no ano de 2007 e que vem explicar aí diversas doenças, desde a obesidade, por exemplo, da Covid-19. Nós sabemos que as interações sociais são fundamentais, não só para espalhar os vírus, mas também existe aqui, noutras camadas, o que a gente chama de network de doença. Eu mostrei para vocês a network do sistema imune, e por exemplo, se o indivíduo tem obesidade, ou tem asma, ou se tem uma doença qualquer, um diabetes, ele fica mais suscetível, não só à Covid, mas a outras infecções virais, da dengue, por exemplo, também, né? E aqui as redes metabólicas e tantas outras, só para a gente entender que não basta nós termos, por exemplo, um gene mutado para ter uma doença, mas a gente precisa da influência do meio e, dentre eles, dessa influência do meio para gerar um fenótipo. Então, nós temos aí essas diferentes camadas que existem e a gente vai falar um pouco sobre elas. Por exemplo, aqui no caso da Covid-19, a gente tem uma patofisiologia que funciona mais ou menos, assim, falando brevemente, muitos de nós já escutamos, né, ao longo da pandemia, onde o vírus tem aí uma camada de proteína spike, essa se liga ao ACE2, seu receptor bem caracterizado, e por sua vez, vai gerar toda a inflamação endotelial nos vasos sanguíneos, ativação dos leucócitos, da imunidade inata, imunidade adaptativa. Isso tudo vai gerar uma série de consequências, produção de trombina, tendência à trombose, fibrose, dano tecidual, dependendo da hiperativação. Então, para resumir, até agora foi encontrado aí linfopenia dos diversos grupos de linfócito, hiperativação, apesar da linfopenia, vários linfócitos hiperativados, aumentando a expressão de citocinas pró-inflamatórias e marcadores de inflamação, de ativação dos linfócitos, um clássico que é o CD69, e temos também a exaustão dos linfócitos em paralelo, uma série de fenômenos acontecendo. Então, a normalidade no número de leucócitos também, né, no caso de granulócitos, aqui a gente vê muito neutrófilo aumentando nesse contexto, muita neutrofilia, e simultaneamente citocina pró-inflamatória, citocina anti-inflamatória. Então a gente vai tendo assim, uma complexidade elevadíssima na resposta imunológica, IgGs aumentado, que obviamente produzido, interessantemente produzido, porque vai nos causar proteção,
mas em paralelo a essas IgGs a gente vê um aumento de autoanticorpos em paralelo à produção de IgG do anti-SARS-CoV. Isso é visto não só na Covid-19, mas outras infecções como a dengue, que nós trabalhamos também, vamos falar rapidamente sobre ela, a gente também vê todo esse complexo. Então, toda essa gama ampla de aspectos da resposta imune, olhar só para um ponto deles vai nos trazer informações relevantes, mas a ideia é justamente juntar tudo isso e tentar entender através das redes como essa resposta imunológica pode acontecer, chegando naquilo que a gente fala, numa necessidade da gente ter uma resposta, uma análise integrativa sistêmica da resposta imune a esses diferentes patógenos, né? Isso se faz necessário. Esse aqui foi o slide que saiu. Então, aí, quando eu estava na graduação, eu lembro que eu comecei a ler esses livros, um físico, Fritjof Capra, não sei se os senhores já tiveram contato, se alguém tiver interesse na parte sistêmica, ele é um dos grandes nomes, foi um grande nome também na década de 90, principalmente, de 90, começo na virada do século, ele estava muito em alta, mostrando que existe uma teia da vida, um dos seus primeiros livros, O Ponto de Mutação, que é justamente a gente entender a vida não pontualmente, mas pelas suas interações, e ele trazendo informações no campo da física, com a descoberta, o desenvolvimento da física quântica, por exemplo. Então, isso foi ficando cada vez mais claro que existia, e a gente tenta trazer esses conceitos aqui para o que a gente vai falar aqui hoje e para a dinâmica que existe do nosso laboratório, que é justamente tentando entender a vida nas suas mais diversas dimensões. Dessa forma, a gente consegue pensar coletivamente, não separadamente, mas entender que estamos todos conectados. O SARS-CoV, por exemplo, que surgiu lá na China, espalhou para o mundo e afetou o mundo inteiro. Agora, a comunidade científica mundial, a Europa, Estados Unidos, estão começando a se preocupar com a questão da dengue, porque eles estão vendo que está se espalhando também, tem tido casos nos Estados Unidos e predições de possíveis casos aí na Europa e assim por diante. Então, é importante a gente entender a vida dessa forma, e é assim que eu estava entendendo, né? Então, vou focar aqui com vocês, agora, inicialmente, sobre essa questão da produção de autoanticorpos associados às infecções virais, aqui, especificamente no SARS-CoV-2. Então, quando a gente tem uma resposta imune viral, antiviral, por exemplo, né, a gente espera a produção de anticorpo, mas um conceito que tem emergido aí é que junto com eles, com várias dessas infecções, a gente passa também a ter uma suscetibilidade, um acometimento de doenças autoimunes, né? Então, padrões de autoanticorpos associados a doenças autoimunes têm sido identificados. No caso da Covid-19, inicialmente foi caracterizado a produção de autoanticorpos contra diversas citocinas. A gente vê aqui anticorpos contra o SARS-CoV-2, que aumenta com a gravidade, aqui olhando da direita para a esquerda, mas também contra interferons IL-13 e IL-21, citocinas como IL-3, fatores de crescimento como FLT3L G, fatores estimuladores de colônias. Então, o sistema imune parece que em muitos casos desses, a gente vê uma imunodesregulação da resposta contra esses patógenos. Então, o que a gente fez durante a pandemia foi justamente, eu vou mostrar aqui inicialmente esse trabalho aqui para vocês, que são os anticorpos contra GPCRs e contra o Rice-Related Molecules, que daí inclui os receptores do SARS-CoV-2, como o ACE2 e outros correceptores, mas também outras moléculas importantes. Esse trabalho foi desenvolvido, eu comecei as tecnologias a desenvolver durante o meu pós-doc na Alemanha, e em seguida eles já estava tudo mais ou menos estabelecido, então durante a pandemia foi usado o mesmo painel de anticorpos contra o SARS-CoV-2, né? E a gente quer aplicar agora contra a dengue também. Então eu tive uma tabela como essa, né? Então, se alguém que está aí tem uma tabela de Excel com dados, onde a gente tem indivíduos numa das colunas e as variáveis,
nas outras colunas, né, nas colunas subsequentes, seja ELISA, seja citometria de fluxo, seja Array, seja o que for, com esse padrão aqui de uma tabela de Excel, então a gente consegue explorar aqueles conceitos de conexões subjacentes que existem e que a gente precisa entender essas conexões ocultas para entender a resposta imunológica. É como no ser humano, de repente está cada um aí assistindo a palestra aqui agora, cada um no seu computador, nós estamos aqui, mas estamos todos interconectados, né? Como é o nome do senhor mesmo, o senhor falou? O Juraci que está ajudando, o Paulo que convidou, eu que vim, nós, cada um pensando, as perguntas que vocês forem fazer, as relações da gente, elas são importantes para o bem-estar do ser humano. É como eu me relaciono com meu pai, com minha mãe, tudo isso forma o ser humano que eu sou. Assim também forma a resposta imunológica. Então, a gente precisa entender não só os padrões verticais, o que aumenta e o que reduz, mas também como existem as relações entre as respostas. Aí aqui está o que é que a gente faz, é coletado no laboratório os dados, e o meu laboratório essencialmente é focado em data science e análise de dados, né, onde é todo um computador, não tem uma bancada, não tem centrífuga, não tem nada, o laboratório é plenamente formado por computadores, né? Então é a parte que a gente investe. Então aqui está de um lado os GPCRs e aqui do outro alguns GPCRs também, mas todos associados a Race Related Molecules, né? Então eles têm diferentes funções, cada um deles, muitos associados à vasoconstrição, outros associados à atração da resposta imune, como o CXCR3, e nós investigamos a resposta de autoanticorpos contra essas moléculas. Aí aqui está, vários desses anticorpos estão desregulados no SARS-CoV-2, a gente vê um aumento desses anticorpos com a questão da gravidade, por exemplo, aqui o anti-CHRM5, que é um receptor neuronal, e daí a gente vê aqui o aumento, né, dessas moléculas, aqui o anti-STAB1, anti-CXCR3, que é importante para a resposta dos linfócitos T de memória. Então a gente vê esse aumento, isso é algo que a gente vê, isso estava bem claro, mas o que eu estava querendo entender um pouquinho era como essa relação acontece, e daqui a gente tem essa imagem, por exemplo, comparando, seja o mild, o leve, moderado e o grave com relação ao controle, quanto mais azul aqui, maior é a significância do aumento desses anticorpos. Então a gente vê, por exemplo, que no moderado e no severo é onde a gente encontra o maior aumento da desregulação da presença desses autoanticorpos. Então, só para a gente ver nesse gráfico aqui, de PCA com decomposição espectral, podemos ver que o grupo mild fica muito próximo aqui do grupo dos controles, né? Aqui uma técnica de PCA de componentes principais, que usa uma abordagem matemática de redução de dimensionalidade, onde a gente vê que já os dois grupos eles têm um padrão de autoanticorpos muito parecidos. E aqui são os vetores, para onde cada um dos autoanticorpos está exercendo sua força vetorial e mostrando como que ele segrega cada um desses grupos. E aqui uma figura só comparativa a isso. Então aqui já surgiram algumas dicas de quais anticorpos poderiam estar associados a isso, a essa segregação desses grupos, e a gente quis entender um pouco mais, usou uma técnica chamada Random Forest, que é uma técnica de classificação, de ranqueamento de variáveis, muito usada hoje na clínica, por exemplo, quando a gente tem vários parâmetros laboratoriais, e você mede e avalia um paciente, e vai ver qual paciente que tem uma tendência maior a ir para UTI ou não ter UTI. Então é um método onde a gente vê, por exemplo, as relações entre taxas de classificação positiva, negativa e positiva, e baseados em árvores aleatórias. Usa uma técnica estatística chamada de bootstrap, né, por trás disso, onde sempre a gente tem reamostragem, e daí ele faz um ranqueamento através desse modelo de quais das moléculas do anticorpo seriam mais importantes. Então isso a gente pode usar para diferentes contextos. Então a gente vê aqui, ó, no caso, o anti-CXCR3 e o anti-AGTR1 foram ranqueados como possivelmente os mais importantes para esse ranqueamento. Então, se o indivíduo aumentar os demais, ele vai ter uma tendência maior para ir para a UTI também, mas esses dois parecem ser
Aqui é só uma forma diferente em dot plot de mostrar esse bar plot aqui, como eles podem estar sendo ranqueados. Então, para ilustrar, aqui a gente tem uma visão topológica disso. O que é isso? Só para a gente entender todo esse monte de informação simultaneamente. Quando eu olho aqui para essa gravidade, e cada ponto desse, só para ilustrar, deixa eu ilustrar e já volto nisso, ó, ele representa como se fosse, né, cada pontinho, a gente vê em cada condição, comparado a B, C e D, é cada curva dessa. Né? E a inclinação determina o padrão de correlação entre uma variável e outra. Então, no severo a gente vê que além do aumento dos níveis, a gente começa a ver uma relação maior no padrão de correlação entre essas duas variáveis. Então a gente já vê que eles começam a se correlacionar mais. O que é que isso significa biologicamente? Eu vou me valer de uma analogia. Se de repente essa sala, a gente está aqui na palestra, todo mundo calmo, tranquilo, ar-condicionado, e de repente começar a tocar fogo, né? Pegar fogo em algum lugar, alguns vão sair correndo, outros vão entrar aqui para apagar o fogo. Então quem vai apagar o fogo vai se juntar e vai vir para cá. E quem vai sair para se proteger vai sair conjuntamente. Né? Então a gente começa a ver o surgimento de padrões, quando você tem uma resposta imune, de padrões de relação que começam a existir. Então, no caso dos pacientes severos, em cada ponto desse que fica mais azul, a gente aumenta a correlação. Então a gente volta para essa imagem, a gente vê que topologicamente, né, de topo mesmo, como se a gente desse um zoom out num Google Earth, e ao invés de olhar dentro de uma casa, a gente começa a ver várias ao mesmo tempo. Então a gente começa a ver que existia uma quebra sistêmica, uma alteração sistêmica no padrão de correlação comparado com o mild, né? E principalmente com o controle, e com os moderados isso começa a acontecer. Então a gente vê uma alteração gradativa nos padrões de correlação dessas moléculas. A conclusão desse primeiro trabalho com SARS-CoV-2, e eu vou mostrar outros contextos para vocês, incluindo da dengue, que existem então padrões de correlações entre diversos graus de moléculas, seja autoanticorpos, sejam o transcriptoma, o RNA, as proteínas e outros grupos de proteínas que eu vou mostrar aqui, que ele vai sendo quebrado com um padrão, com o aumento da severidade da doença. Mas, em alguns outros casos, isso aqui foi uma quebra de correlação, mas tem casos de infecções que a gente vê o contrário, um aumento de correlação, naquela analogia que a gente vê, que alguns saem da sala, outros entram com pegar fogo ou com incêndio num determinado local, a gente vai ver isso. Então, esse primeiro trabalho mostra que existe uma correlação, né? Fortalece a ideia, o link entre autoimunidade e doenças e infecções virais, que já vem sendo debatida de longa data. Na resposta contra o SARS-CoV-2 ficou isso muito claro. Então a gente vê que no caso das respostas autoimunes, existe então, né, a interação entre genes, porque muitos desses pacientes, para produzir esses anticorpos, alguns produzem mais alto, outros mais baixo, eles precisam ter uma tendência genética a isso, uma influência ambiental, como uma infecção viral, ou se o indivíduo está no ambiente mais poluído, menos poluído, mais estresse, menos estresse, todos esses fatores precisam ser levados em consideração, o gênero, a alimentação, faz esporte se não faz, e tudo isso vai gerar impacto na capacidade imunorregulatória desses indivíduos. Então, veja, isso aqui foi um outro exemplo de um trabalho que eu fiz quando eu estava no meu pós-doc, né, um pouco antes do SARS-CoV-2, poucos anos antes de eu formar minha equipe aqui em São Paulo, lá na Alemanha também, junto com a Gabriela Rimikasten, professora de reumato. Então a gente vê a mesma coisa. A gente vê, quando a gente expande o número de autoanticorpos, foram os mesmos que nós olhamos no SARS-CoV-2, para uma doença autoimune sistêmica, como a esclerose sistêmica, a gente vê que aqui são os indivíduos controles, né, até essa etapa, esses 4 clusters principais, com alta correlação e algumas com correlações negativas entre os autoanticorpos presentes aqui, e a gente vê que, de acordo com o gênero, seja masculino, seja feminino, com a idade abaixo ou acima de 65 anos de idade, a gente vê esses padrões presentes com um certo padrão específico, mas que a presença da doença autoimune quebra esse padrão mais uma vez. Ou seja, existe sistemicamente uma quebra de correlação. Mas, para não ficar só na parte sistêmica,
a gente pode observar aqui também que cada um desses anticorpos que eu mostrei, que eu mostrei aqui para vocês, eles têm uma função que tem sido investigada. No caso aqui, por exemplo, nesse trabalho, a gente mostrou que um anticorpo contra o receptor de endotelina do tipo endotelina A, ele aumenta com o aumento da presença de células expressando mais em seu receptor. Se aumenta a presença do receptor, automaticamente a gente começa a ver um maior aumento da produção de autoanticorpos, né? E esses anticorpos, por exemplo, aqui, os camundongos foram imunizados com grupos de células expressando mais esses receptores. Então, extraímos as IgGs e colocamos no ensaio de migração celular, né? Onde eles, na parte de baixo, tinham os autoanticorpos e na parte de cima a gente colocava as células. Então, cada pontinho desse aqui são vários agrupamentos de neutrófilos que estavam migrando para a parte atraídos pelos autoanticorpos. No caso desse, com função migratória, outros com função de indução de fibrose e produção de citocinas. Então, tem vários fenômenos fisiopatológicos associados a esses autoanticorpos. Isso tem sido visto, eu repito, para SARS-CoV-2, mas para dengue também tem acontecido. Eu vou acabar não falando tanto do SARS-CoV, da dengue hoje mais, mas esse modelo tem sido aplicado em breve, quando vier o foco mais na dengue. Mas aqui a gente pode ver que o anticorpo contra AT1R acontece a mesma coisa. A gente vê que na presença desses autoanticorpos existe uma hiperativação da resposta imune, migração celular, tecidual e o tecido sendo danificado subjacentemente, publicado pelo mesmo grupo ali da professora Imecasti. Então, vejamos, para sumarizar essa primeira parte da nossa apresentação, vários autoanticorpos desses têm sido caracterizados com função ativadora. Eles se ligam nos seus receptores, nas diferentes células, induzem a ativação de diferentes vias clássicas, como PKA, PKG e tantas outras, vias de influxo de cálcio, e eles podem estar atuando, seja patológica ou fisiologicamente, na vasodilatação, broncodilatação. Tem anticorpo que induzem batimento de coração, inclusive, né, batimento cardíaco, que controlam o batimento cardíaco. Então, hoje tem vários autoanticorpos envolvidos em diferentes dessas funções. Isso é muito importante, porque isso muda o conceito daquilo que a gente entende sobre autoanticorpos. Eu não sei se o pessoal interage com a plateia, não? Eles conseguem falar, não, né? Depois eles falam, no final, né? Então, aqui, existe no nosso sangue, isso tem sido caracterizado, o que a gente chama de autoantibodioma, que é um conjunto de anticorpos, né? Mais uma oma da vida, que é de soma, de corpo, de massa. Do mesmo jeito que a gente tem genoma, transcriptômica, a gente tem autoantibodioma, presentes em vários contextos. Desde o indivíduo saudável, a gente tem a produção natural desses autoanticorpos, que são aumentados seus níveis são aumentados com a presença da idade, variam de acordo com o gênero, e as doenças desregulam esses autoanticorpos. Então, é todo um campo da ciência a ser explorado, que precisa ser investigado, e que a gente está trabalhando nesse sentido, para a gente entender que anticorpo não é um fenômeno patológico, que surge só no campo da doença, quando a gente está doente, ou quando está com a doença autoimune ou com infecção. Mas eles estão presentes, eles são conservados, eles estão presentes desde camundongos, ratos, porcos, diferentes espécies. Então, evolutivamente, eles foram conservados, têm várias funções fisiológicas e estão aí presentes, atuando, por exemplo, só para ilustrar, na regulação de glicose, coisas básicas, né, da fisiologia humana, da medicina, que a gente vê que se você tira IgG, né, dependendo do grupo, do pool de autoanticorpos que a gente tem, que se tirar, você tem uma desregulação homeostática dos níveis de insulina no nosso corpo. Então, tem autoanticorpo contra uma miríade de moléculas, um autoantibodioma regulando nossa fisiologia. Isso é muito importante para a gente entender
como o nosso corpo funciona e para entender, por exemplo, por que anticorpos contra citocinas na COVID, contra interferon em diferentes contextos, né, contra macrófagos, anticorpos contra parte da retina, dos olhos, eles estão regulando, por exemplo, grupo ABO. A gente tem uma infinitude de autoanticorpos que têm sido publicados e presentes ali, ó, em indivíduos saudáveis, que muita gente nem sabe o que eles estão fazendo. A fisiologia de alguns deles tem sido descoberta, mas existe uma infinitude de autoanticorpos aguardando nossa investigação. A Gabriela, uma aluna de doutorado, eu vou agora só dar alguns exemplos de como a gente aplicou isso em outros contextos, expandiu e viu que aquela assinatura inicial do anti-GPCRs e anti-RICE existe aí também. Ela investigou quase 100 grupos de autoanticorpos associados a doenças autoimunes clássicas que estão associados à COVID. Ela publicou bem esse trabalho. O Denison caracterizou, por exemplo, que com o aumento que a gente também tem esses autoanticorpos, que com a idade você vai tendo o aumento de alguns deles. Ele investigou 58 e achou 2 principais associados à idade e publicou esse trabalho mostrando que, através de uma abordagem sistêmica, que os autoanticorpos contra plaquetas, contra cardiolipinas, antifosfolípides, né, eles também são importantes. E aqui desses trabalhos, a gente tem trabalhado intensamente com diversos grupos, tem se encontrado bianualmente na Alemanha. Eu vou em maio para a Eslovênia, um convênio grande de autoimunidade que a gente tem, que tem trabalhado justamente para entender essa evolução dessa história de autoanticorpos, por exemplo, contra GPCRs, porque é a maior família de receptores que existem no nosso corpo, e a gente precisa entender. Então aqui a gente acaba se encontrando e a gente vai trabalhando nessa linha inicial. Então essa abordagem sistêmica foi quando o Paulo viu o paper da dengue. A gente estava aplicando para o COVID e parou muita coisa da dengue, agora a gente voltou a fazer, tem alguns trabalhos sendo publicados. Eles são oportunidades fundamentais para a gente entender vários contextos aí fisiopatológicos. Existem nos bancos de dados, conforme o Paulo falou o professor Paulo falou no anúncio aqui do nosso trabalho, cada vez mais têm sido publicados dados, né? E esses dados, eles são utilizados, por exemplo, dados em larga escala de sequenciamento, de RNA sequence, de proteoma, eles são publicados e pela questão da Open Science, eles precisam ser depositados em bancos de dados. Então alguém caracteriza um estudo A, mas cada conjunto de dados desse tem milhares, são tabelas daquelas com 30 mil colunas por milhares de linhas, às vezes. Então, esses dados ficam... a gente tem o que a gente chama de o dilúvio de dados. E eles ficam subutilizados nos bancos de dados. E cada vez mais, vocês podem observar, existe um aumento crescente dessas diferentes ômicas e desses dados que vem sendo publicados ao longo dos anos. Seja para microarray tem reduzido um pouco por causa do surgimento de novas tecnologias como RNA sequence, seja single cell, agora está surgindo a Spatial Transcriptomics, que a gente está trabalhando também, tem um aluno de doutorado só focado com isso no nosso laboratório, mas que a tendência é um aumento crescente desses dados, e esses dados precisam de pessoas dedicadas que se interessam por fazer data science nos laboratórios, nos hospitais, né? Nos próprios hospitais. Às vezes eu converso com diretores de hospitais, e às vezes eles Otávio, a gente tem bancos de dados assim aos montes, e os dados ficam subutilizados, demandando que a gente tenha um bom computador apenas e abordagens estatísticas e bioinformáticas para explorá-los. Então é mais ou menos isso que a gente tem usado. A Systems Immunology, que é um campo que também tem crescido muito, vocês podem observar exponencialmente, e que as pessoas têm visto que é importante. Qual é a abordagem que a gente usa? E qual foi a abordagem que a gente usou, não só para o trabalho da dengue, mas para outros exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente acessa os bancos de dados, né? Tem o GO, tem o Proteome Exchange, tem Array Express, existem diversos bancos de dados com essas informações disponíveis. A gente vai e analisa genes ou proteínas diferencialmente expressas, usa padrões estatísticos, né, clássicos,
como 0,05 para valor de P e log fold change acima de 2. A gente vai e tenta ver em diferentes estudos quais desses genes estão consistentemente, diferencialmente expressos, né, como a gente usou para o caso da vacina da dengue e também para a resposta à dengue, para cândida, estamos usando agora para câncer, e daí a gente vê quais deles são consistentes entre 20, 30 ou muito mais estudos, milhares de indivíduos que a gente pega, para saber quais são consistentes, independente da localização geográfica, do gênero, ou e seus impactos de confounding factors como idade, né, e tantos outros. Então a gente vai, e daí vai analisar a ontologia genética, que o que é que isso significa? Que é a função desses grupos de moléculas em conjuntos, como eles afetam as vias, em que regiões elas estão localizadas da célula, que é o cellular component, qual a função molecular, o MF, e os processos biológicos regulados para caracterizar as assinaturas imunológicas, estratificar, ranquear, exatamente o que a gente fez com a questão da COVID e com os autoanticorpos. Então a gente parte para a análise dos interactomas, que é como cada uma dessas moléculas interagem, e a partir disso, então a gente volta para a bancada para fazer um experimento, conforme eu mostrei para vocês no primeiro exemplo. Então, aqui só para mostrar um outro exemplo, aqui a Paula pegou a outra parte, né, que eu mostrei para vocês na figura inicial, outro braço da resposta imune à COVID-19, e ela respondeu uma pergunta: por que que homens e mulheres são afetados mais ou menos de forma semelhante em diferentes países, mas as mortes, né, são muito maiores entre os homens do que entre as mulheres, né? Isso estava acontecendo na COVID-19 e a gente vê isso em doenças autoimunes, com padrões invertidos, muitas vezes mais mulheres do que homens. Isso classicamente acontece, né, um dimorfismo sexual muito grande em diversas dessas doenças. Então, a Paula investigou, junto com outros estudantes de doutorado do laboratório, que existe uma relação entre citocinas e genes de neutrófilos que se associam naquela imagem topológica que eu mostrei para vocês, né? E aquele conjunto, ele é influenciado por idade e por gênero, por sexo, né, desses pacientes. Então, a professora Vera aqui, Paulo, junto com a gente. Então, existem em cada uma das doenças, já que eu mostrei mais detalhadamente para o SARS-CoV-2, eu vou só mostrar, agora eu vou fazer um parênteses na parte de idade, só para mostrar exemplos, devido ao nosso tempo, nosso horário, só para a gente mostrar que a mesma ideia que aplicamos antes, existem redes subjacentes, quem quiser aí pode pegar os artigos, ou outra oportunidade eu destrincho cada um desses trabalhos, a gente pode vir aí conversar, ou cada um se interessar. Por exemplo, só para dar um exemplo, olha aqui são conjuntos de genes associados à citocina, que as mulheres têm um padrão de resposta, quanto maior a bola, aqui vermelho, e quanto mais vermelho esses círculos, maior é o nível de expressão diferencial de cada um desses genes. Então a gente vê que as mulheres têm um padrão muito mais parecido com os indivíduos jovens. E os homens mais próximos dos indivíduos idosos, né? Mostrando que a mulher tem uma resposta mais intensa. Mas isso aqui está mostrado, eu não trouxe, mas para genes da supressão da resposta é a mesma coisa, só que é o lado inverso. Ela ativa muito mais rapidamente e suprime a resposta, que foi isso que esse trabalho fez. Como um carro. O melhor carro que existe vai ser um carro que acelera muito bem e freia muito bem. Então, a gente viu nesse trabalho da Paula, mais ou menos, viu exatamente isso, né? Isso é fundamental, porque as mulheres precisam, em certos momentos da vida, né, gestar uma criança quando ela é engravida, e ela tem que ter uma resposta rápida para evitar a infecção do feto, e ao mesmo tempo ela precisa proteger o bebê e frear a resposta para não causar dano, aborto, né? Então, esse padrão das mulheres, eu mostrei só uma imagem, mas Paula destrinchou isso com vários conjuntos de dados, né? Teve outra aluna, por exemplo, que aplicou essa abordagem para ver por que existem tanta desregulação de número de células, seja linfócito, seja neutrófilo. Então,
Aí agora, o objetivo de agora por diante não é a didática, mas é o exemplo das redes que existem. Então, isso aqui é na Covid-19. A Carol analisou mais de 1.500 pacientes com Covid-19 no mundo inteiro, que foi o meu projeto de mestrado dela, e ela identificou várias redes de genes, isso são cada um dos genes associados ao ciclo celular. Então, existe um conjunto de genes, assim, quase uma centena deles, que se associados a controle, checkpoints e proliferação celular, mitose, as fases da citocenese que existem naquelas fases da mitose todas, prófase, menáfase, anáfase, telófase, todas aquelas que a gente estuda em ciclo celular, elas existem. Então, a COVID altera, mexe com redes gênicas em seu conjunto. Então, por isso a gente precisa não só, e esse é o objetivo do laboratório, não só entender isso, como isso acontece pontualmente. É importante pegar uma molécula dessa e ir para a mancada testar a sua função. Mas aqui, o que é que a gente via? Aqui é paciente sem Covid-19. Então, o SARS-CoV-2, isso acontece em outras infecções, mas o SARS-CoV-2 tem uma capacidade mais intensa ainda de fazer a alteração topológica dessas redes. A gente vê aqui que os pacientes que estão com outras infecções respiratórias aumentam algumas correlações, mas no SARS-CoV a gente viu, olha aqui o aumento, seja de correlações positivas ou negativas, voltando naquela ideia que nós tivemos de gente saindo e correndo aqui dentro da sala. Então a gente vê que o indivíduo que vai para a UTI com SARS-CoV-2, comparado com SARS-CoV-2 sem UTI, que não está na UTI, ele tem muito mais correlações entre esses genes, mostrando a interatividade, a interação entre cada um deles. Vamos só destrinchar, só para a gente ver. Olha aqui o que acontece. Então, de 0 a 7, a gente tem pseudotimes de doença, seja um indivíduo saudável, 0, o indivíduo mild, moderate, severe, e aí vai reduzindo oposto até chegar na convalescência e restauração do indivíduo saudável, volta à saúde. A gente vê que alguns genes, eles se comportam como em ondas, né? Pegando esse mar de moléculas, a gente pega cada um deles e vai ver que eles aumentam seus níveis e depois eles começam a reduzir seus níveis de acordo com a doença. Isso aqui só para dar exemplo de quatro genes associados ao ciclo celular, né, para a gente poder entender um pouquinho dessas respostas. A gente tem aplicado isso aqui é o nosso laboratório, os diferentes membros de mestrado e doutorado aqui, né, que trabalham com a gente. Isso tem sido aplicado para dengue. Então, a dengue aí tem crescido o número de casos, a gente está com situações alarmantes, aqui em São Paulo, em outros estados, e a vacina está aí, felizmente, para ajudar esse controle. Recentemente, a Júlia pegou, junto com a dengue. Então, a gente fala que interferon é importante para a resposta imune contra a dengue, por exemplo, né? Mas a gente se refere a interferon do tipo 1, ou interferon do tipo 2, ou interferon do tipo 3, por exemplo, aqui, o tipo do interferon. Então, a gente fala que existem esses diversos tipos de interferons. Mas seriam 5 ou 6, mas existem ondas, redes moleculares associadas ao interferon, que quando o interferon se liga nos seus receptores, acoplados à célula, eles vão desencadear uma associação dos interferons, que a gente chama de interferoma, mais um, Paulo, né? Mais um conjunto ômico, que é o conjunto de moléculas relacionadas ao interferon ou moduladas pelo interferon. Então, Júlia caracterizou, viu que na dengue acontece uma modulação do interferoma, né? Então, aqui são centenas deles associados, cada um com a diferente função, importante para a resposta imune antiviral. Aí Desirê foi, depois da dengue, da Júlia caracterizar a resposta nos pacientes com dengue, ela viu que dentro daquele interferoma existem uma dezena de genes que são modulados também pela vacina. Aí aqui tem resposta ao vírus, tipo de interferon, né, e da regulação de interleucina 1, resposta a interleucinas, né, degranulação de plaquetas. Então, cada um desses genes aqui são diferentes genes que são comumente modulados pela vacina. Dentre elas tinha a quedenga,
que é a vacina atual, né, da Takeda aí, que está em circulação para a população, mas existe uma modulação da resposta imune na presença da vacina, que nós caracterizamos esse conjunto de genes. Então, aqui é cada um dos datasets, a gente pega em diferentes datasets, a gente tem um gene ou outro, vocês podem ver cada ponto desse, são grupos de genes que estão sendo modulados nos diferentes conjuntos de dados, e alguns deles comum a todos, e a vacina e a dengue natural são esses conjuntos de genes associados à resposta imune ante o vírus da dengue. Então, isso não só para dengue, né? É importante a gente entender contextos biológicos diferentes, outros contextos importantes que precisam da atenção médica. No caso, de vez em quando surgem também patógenos, superfungos, no caso da dengue aqui, né? Da Candida auris, várias reportagens saíram como uma preocupação global. Quando a gente olha, então a gente vê, aqui mais uma vez, aqui são heatmaps circulares de conjunto de genes que cada um é um tipo de Cândida aqui. Candida albicans, Candida glabrata, auris, e daí nós fomos e Ranieri achou, o aluno de mestrado, achou conjunto de genes associados ao Toll-like receptors e outros associados ao interferon, que são expressos comumente para diferentes tipos de dengue. De Cândida. E vejam o que acontece. O oposto a gente viu na infecção fúngica, nessa infecção fúngica acontecendo o contrário. A gente vê em resting state, né, quando a célula está desativada, a gente vê um padrão de correlação topológica muito menor e um shift para a direita, um aumento das correlações, muito mais moléculas interagindo, começam a formar clusters de interações entre as moléculas para fazer uma resposta imune. A ideia aqui não é entender cada ponto desse, mas a gente já viu o que é cada ponto desse, o que é que ele quer dizer lá no começo da nossa apresentação, mas é mostrar que a resposta imunológica, a ideia é essa, mostrar que a resposta imunológica acontece conjuntamente, sistemicamente, integrativamente. A gente tem conjuntos de moléculas. Isso aqui foi só para mostrar algumas delas. Mas isso acontece no sistema imune, no sistema nervoso, no sistema endócrino. Todos os nossos sistemas trabalham de forma integrada e acontece um fenômeno sistêmico. A ideia é que a gente precisa do reducionismo e das abordagens para entender os mecanismos, mas a gente também precisa de visões sistêmicas como essas, que parecem inicialmente meio caóticas e difíceis de ser compreendidas, mas entender como um todo, como a vida é, e é assim que funciona. Do mesmo jeito que as doenças, o estado mental do indivíduo, o estresse, as crenças que a gente tem, afetam o nosso corpo, aqui mais ou menos em conjunto, aqui em conjunto também a gente tem um conjunto de respostas de várias moléculas acontecendo. Então a gente está aplicando isso, o Igor, para entender a resposta imune ao câncer, pegando diversos pontos do câncer e sequenciando por transcriptoma espacial, para ver como que esses diferentes partes do câncer, a gente vê diferentes tipos de resposta num tumor. O Igor está ranqueando esses genes, vários grupos de genes, só para dar exemplos para vocês. O Pedro, usando essa mesma abordagem para ver como que o glioma se diferencia a partir de um conjunto de células não tumorais e vendo essas redes topológicas. Aqui ele está vendo como que cada ponto desses são regulomas. São pontos, conjuntos regulatórios de fatores de transcrição que se ligam a regiões diferentes do DNA. Então, Pedro está caracterizando esses conjuntos para entender qual é a dinâmica que acontece na diferenciação, até a gente ter um glioblastoma, né, que é fazer essas associações, e o Adriel está usando essa mesma abordagem para estudar as hepatites virais. Vejam, as redes aqui, agora um ponto importante, é que ele está analisando, ele tem um objetivo bem claro, e outros projetos também, que é ver a interação de genes do resposta imune com genes do sistema nervoso, dentro das células do sistema imunológico, mostrando que não só o tecido, os neurotransmissores são liberados nos tecidos, controlando a resposta, mas dentro das células do sistema imunológico, tem genes clássicos do sistema nervoso,
que ninguém nunca caracterizou, já indo para o final da nossa apresentação, que estão presentes dentro dos leucócitos, e que a divisão que a gente fez entre sistema nervoso, sistema imunológico e sistema endócrino ao longo dos anos, né, que foram importantes para a gente entender a resposta imune ao sistema nervoso central, ou sistema nervoso, hoje a gente precisa fazer o caminho inverso, que é começar a estudar essas conexões. Então, o Adriel está fazendo essas conexões e mostrando que nos casos das diferentes hepatites, C, B, D, principalmente essas três, que têm como resultado o desenvolvimento de tumores, em muitos casos, dentro das células imunológicas tem genes do sistema nervoso que têm funções importantes na regulação intrínseca dos leucócitos. O Johan, que é outro aluno de mestrado, acabou de qualificar sexta-feira, ele também está mostrando esse conjunto de redes. Ó. Cada um aqui, seja associados à morte de neurônios, à sinapse, à regulação da neurogênese, isso tudo dentro dos leucócitos. Assim, o que é impressionante e é muito bonito, e a gente acha muito interessante, porque do mesmo jeito que o autoantibodioma traz um universo de pesquisa para a gente, entender que o sistema nervoso não está centrado no cérebro, mas que dentro de cada célula, de conjunto de células tidas como não nervosas, também existe um conjunto de redes neurológicas importantes, de genes, não neurológicas, mas de genes associados ao sistema nervoso, que estão regulando intrinsecamente as células do nosso sistema imunológico. Aqui, ó, isso é nessas diferentes infecções, por HTLV a mesma coisa, né? Respostas neuroinflamatórias, apoptose, a gente vê também dentro de células infectadas por HTLV, e para que chama minha atenção particularmente, na ausência de infecções, dependendo do padrão mental que a gente tem, se eu estou num transtorno emocional, depressão, transtorno bipolar, ou desordem de ansiedades, né? Como a gente tem visto nesse mundo globalizado, de tantas pressões que a gente existem no mundo. Então, a Anne tem visto a mesma coisa. Se eu mudo o meu padrão emocional, o meu estilo de vida, se eu sou uma pessoa que tem uma tendência à depressão, então eu tenho também isso aqui é tudo dentro das células do sistema imunológico. A gente tem, isso aqui são redes, aqui em vermelho, a gente tem mais correlacionado ou menos, mas são várias vias do sistema nervoso dentro das células do sistema imunológico, interagindo com as células do sistema imunológico, e vocês podem ver formando redes, cada pontinho desse sendo as moléculas do sistema imune e moléculas do sistema nervoso e outros sistemas em conjunto dentro das células do sistema imunológico. Eles são muito importantes porque a gente pega esses genes e vê que eles claramente segregam os dois conjuntos de grupos de pacientes, certo? E daí agora a gente está aplicando isso para entender como que acontece, por exemplo, o tratamento. Quando você está um antidepressivo, o que é que acontece com essas redes? Então a Rosiane é uma nova aluna que está fazendo esse trabalho. Então, para finalizar, só queria dizer que às vezes tem pessoas que mandam conjuntos de dados, professor, vamos fazer uma interação, uma colaboração, manda os dados para o senhor rapidinho, analisa. Eles pensam que acontece rápido, mas não é assim. Quem trabalha com análise de dados, a gente não trabalha com Excel, é com a parte de programação, de R, Python, e é maciço. Até chegar nesse conjunto de dados, os alunos assim, trabalham intensamente no laboratório com data science para poder extrair esses padrões, entender como esses padrões estão correlacionados. É muito cansativo. E a conclusão de todos esses trabalhos que a gente tem feito é para dizer que nós não somos regulados apenas por vias lineares. Como o Capra falou lá nos seus livros, existem então várias networks, conexões ocultas, que a partir do momento que a gente usa a data science e o computador como se fosse como um microscópio, né? Da mesma forma que o microscópio revelou todo um mundo invisível de micro-organismos interagindo entre si, a análise de dados e essas ferramentas, as grandes tecnologias mais novas, robustas de high throughput sequencing, junto com essa capacidade analítica dos computadores, tem nos revelado também, do mesmo jeito que existia, que o microscópio revelou esse mundo microscópico,
a existência de um mundo interativo e de um conjunto de redes. É o mesmo que está acontecendo aqui, como a gente tem redes invisíveis de Wi-Fi, de celular, e etc., e tantas outras, rádio, a mesma coisa está acontecendo dentro das nossas células, tem uma dinâmica intensa, maciça e inexplorada, que demanda aí que nós, pesquisadores, possamos estudá-las. Então, para isso, a gente tem uma disciplina aqui na USP, quem quiser participar vai ser muito bem-vindo, eu acabei de ministrar, ela acabou agora em fevereiro, em 2020 ela aconteceu de forma remota, esse aqui sou eu, e aqui o pessoal, todo mundo trabalhando nisso, tem um monte de gente interessada. Em 2022 o curso aconteceu novamente, e agora, finalmente, nós conseguimos, em 2024, lá no Inova, conseguimos fazer a disciplina presencialmente, então vai ter em começo de 2025, esse aqui é o nosso laboratório que a gente formou a partir desse conjunto de dados de psiconeuroimunologia, e é isso, eu agradeço muito esses garotos jovens, estão trabalhando intensamente. Aqui é minha filha que me vê trabalhando com esses circos, essas coisas todas, e ela quer fazer também, fica desenhando, gosta dessa monte de informação. E obrigado mais uma vez, Paulo, à disciplina, aos colaboradores, a CAPES, a Faculdade de Medicina, a FAPESP, sem sombra de dúvidas, pela oportunidade de estar aqui, de poder trabalhar nessa linha que eu sou apaixonado. Então, o professor Otávio trouxe mais um mundo aqui para nós, né, que trabalhamos com epidemiologia, e a gente já é um pouco experimentado, né, e a gente já viu várias ômicas aparecerem que iriam salvar o mundo, né, então a gente já viu muita coisa acontecer assim. Para os mais jovens, eu digo o seguinte, pense um pouco antes, eu acho que a filosofia vem antes de tudo, tá? Né? Cuidado para não ficar somente vendo vários sistemas, programas. A gente já viu que nós temos que raciocinar um pouco, né, dentro da nossa realidade. E aí eu vou colocar uma questão. Quando nós estamos, toda vez que a gente fala em mortalidade, comparação por sexo, eu vi isso acontecer de uma forma muito constante aí durante a pandemia, lembrando que nós temos a mortalidade sempre varia pela idade, e os homens são muito mais propensos porque eles têm mais doença aterosclerótica que as mulheres. Então, quer dizer, esse é um fato que precisa ser sempre colocado, ser sempre visto em consideração. Ainda hoje, o que mais mata no mundo inteiro são as doenças cardiovasculares, por baixo a aterosclerose. Então, esse é um ponto, Otávio, que eu pergunto, né? O quanto que nós temos de pesquisas e preocupação em relação à questão da evolução da aterosclerose, principalmente da instabilização das placas, que no fim é o que acaba, né, com trombose, é o que acaba levando à morte ou aos eventos. Excelente pergunta, Paulo. Eu não investiguei particularmente a aterosclerose, mas hoje sabe-se que é um problema que está associado também a uma hiperinflamação, né? Então, no caso, e ali quando a gente traz para o contexto do disisoma, a presença dela vai, sem sombra de dúvidas, influenciar e tornar o indivíduo mais propenso a essas características imunodesreguladoras que a gente viu. Então, sem sombra de dúvida, se os indivíduos se cuidam, se eles têm um estilo de vida mais saudável, menos propenso à aterosclerose e outras doenças aí associadas relacionadas, né? Então a gente vai ver que existe também uma menor tendência a ter uma desregulação imunológica, menos produção de autoanticorpos, embora eles existam, mas menos tendência à imunodesregulação. Então é fundamental que a gente entenda que ter aterosclerose não é um fenômeno único e isolado, mas é um fenômeno que está associado com diversos aspectos. Deixa eu pegar um outro tema. Em 2009, nós tivemos a pandemia do H1N1. Aqui nós tivemos, né, em São Paulo, e aqui no hospital fiquei comandando isso daí, e nós tivemos 5 mulheres grávidas com insuficiência respiratória.
coisa que nos 20 anos anteriores a gente nunca teve mulher grávida na UTI, e agora, nos 12, 13 anos depois, também não tivemos mais nenhuma mulher grávida, né? O que levou H1N1 a ter uma gravidade tão grande com as grávidas? Isso é conhecido? Paulo, boa pergunta. Eu não estudei H1N1, mas o que a gente viu foi que o H1N1 também e outros vírus, eles acontecem mais ou menos o que acontece com a Covid, só que a Covid tem uma resposta mais exacerbada. Então eu não sei dizer, eu não tenho dados de H1N1 para entender qual o padrão que aconteceu, Sim, que levou as mulheres grávidas a serem mais suscetíveis. Mas possivelmente algum desses fatores de confusão que a gente viu na Covid, que deve estar acontecendo ali também, que precisaria ser investigado, se já não foi, né? A outra pergunta que eu te faço é tem dois estudos de coorte já mostraram uma associação entre uma infecção prévia pelo Epstein-Barr e a esclerose múltipla, né? E são dois estudos bastante fortes, né, feitos pelos grupos da Harvard, aquelas coortes muito grandes por muito tempo, né? O quanto isso daí já consegue ter uma explicação, quanto se avançou nisso, ou foi meio um ruído? Já não, foi essa é uma pergunta excelente, porque tem uma aluna do laboratório que está exatamente com um projeto associando EBV com esclerose. Então, o que é que acontece? O EBV induz um conjunto de redes muito parecido com a esclerose, assim, incluindo os genes da neuroinflamação. Então, de fato, parece existir uma associação incluindo, dependendo do tipo de infecção, de gravidade, com a questão da esclerose. Existe uma sobreposição muito grande. Espero que esse trabalho esteja publicado aí daqui a alguns meses, mas de fato existe conjuntos de redes similares que poderiam estar, que pelo menos a gente hipotetiza que sejam importantes para essa interseção que existe entre a esclerose e a EBV, né? Uhum. Professora Isabela, uma pergunta? Ninguém na plateia? Muito legal. Uma coisa, há uns anos, já faz agora algumas décadas, quando o Helicobacter pylori apareceu e a úlcera, que era uma doença crônica, que você tinha 300 aulas de vagotomia seletiva, virou uma doença infecciosa. A impressão, não sei, o que você me fala? Com essa técnica, você pode encontrar muito mais links entre doenças infecciosas como causadoras das doenças crônicas, né? Sem dúvida. Por exemplo, gastrite, né, e câncer, a sua associação. Tem uma aluna que acabou de entrar, que está estudando essa associação com EBV. Então, de fato, existem muito mais conexão do que a gente imagina. E a gente separa, por exemplo, doenças autoimunes como se fosse um fenômeno independente. Mas muitas vezes, para ela surgir, teve um disparo aqui de uma infecção que a gente não deu bola, às vezes não tratou, ficou subjacente, e depois você vê um desenvolvimento da doença autoimune. Mas efeitos como a questão emocional do indivíduo, né, do estilo de vida, alimentação, se faz esporte, se é uma pessoa com uma tendência mais explosiva. Tem estudos, inclusive a gente discute no laboratório, violência na infância, por exemplo. Crianças que são mais submetidas a estressores, assim, com pais violentos, eles tendem na adultidade, quando se tornam, né, mais velhos, eles têm uma tendência a ter um sistema imune muito mais pró-inflamatório do que aqueles que tiveram uma resposta, um ambiente mais seguro, mais saudável. Eles crescem com um padrão de emoções, com série de traumas e violências, que isso fica como se fosse uma memória imunológica neles também. Então, entender esses padrões é fundamental para entender esses aspectos crônicos das doenças, entender o funcionamento da mente, das emoções, e a gente tirar as doenças de caixas classificatórias que são importantes para entendê-las e para tratar os pacientes, mas para a gente entender que cada indivíduo é um universo de interações tem até mais uma, Paulo, da vida, que é chamado exposoma, que vem exposoma agora, que é o conjunto de tudo que a gente está exposto, seja mentalmente, seja poluição, seja alimentação. O exposoma é o que é epidemiologia. Exato. Só que os ômicos sempre precisam
patentear alguma coisa. Eu estou fazendo um paper agora, juntando vários termos ômicos, assim, fazendo chamando de Transversal Biological Layers, né? Camadas biológicas transversais, Breaking Barriers. Justamente mostrando essa na verdade, acho que tem muito mais coisa para a gente descobrir, né? Muito. E a gente, cometemos o erro de dizer que as doenças infecciosas estavam superadas, e aí agora nós estamos pagando o preço da nossa inocência, né? Sem dúvida. Otávio, só para finalizar uma questão aí, durante a pandemia, o termo, tempestade de citocina se tornou muito popular. Todo mundo falava isso daí, né? Quem não sabia explicar nada quem não entendia nada de epidemiologia, de imunologia, falava tudo isso é uma tempestade de citocinas, né? Se você perguntasse, mas o que é uma citocina? Sim. A pessoa não sabia, mas isso daí ficou muito popular. E isso era ruim porque dava a impressão que, na verdade, o problema era individual, né? Da reação da pessoa. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Outra questão que eu vejo, não é bem exatamente com autoanticorpos, mas com as reações humorais que nós temos das inflamações, é um fato que há 30 anos se observou que pessoas com níveis mais elevados de proteína C reativa têm uma incidência maior de infarto, né? Então, até aí tudo bem. Mas eu cheguei a ver um caso, um professor da Faculdade de Medicina teve uma erisipela gravíssima, né, da ponta do pé até a coxa, né, ficou internado, e houve uma elevação imensa da proteína C reativa, né? E uma pessoa falou assim, nossa, mas isso é muito perigoso para o seu coração, como é que ela pode aumentar, né? Aí eu falei, ainda bem, né, que ela aumentou, porque isso daí é a base para a opsonização do estafilococcus que estava aí, né? Mas hoje começa a se pensar o contrário, né? Como se todo o processo imunitário, seja inato ou não, fosse um problema, né? Então, quando você está falando de autoanticorpos, desse autoimune, né? Parece que a imunidade é um vilão, né? É um vilão. Eu gostei porque você coloca como dentro de uma perspectiva, né, da regulação fisiológica, metabólica que a gente tem. Sim. Né? Não, Paulo, obrigado por trazer esse ponto, porque os autoanticorpos, eles são usados na clínica para diagnosticar doenças. Exato. Mas indivíduos saudáveis, assim, alguns têm. Aí o pessoal diz, não, é porque vai desenvolver a doença autoimune depois. Não necessariamente, muito pelo contrário. Muitos deles estão ali só presentes, regulando funções fisiológicas básicas. Insulina, nível de açúcar. Pois é. Né? Batimento do coração. Então, aquela aula que eu gosto de dar, eu ponho assim, né, glicose, aí eu ponho insulina de um lado, glucagon do outro, regulado. Como é que é? Os hormônios reguladores e contra-reguladores, tá faltando algo aí. Tá faltando autoanticorpos. Tá faltando os autoanticorpos, né? Porque eles também, em toda a fisiologia, eles passam a ter um papel muito importante. Sim. É isso. Sem dúvida, exatamente. Para mim, essa foi um grande aprendizado que eu tive hoje na sua apresentação. A Carol Malavassi, na dermatologia temos vários exemplos de doenças autoimunes e autoinflamatórias que são exacerbadas e desencadeadas por infecções agudas por distúrbios emocionais, em relação ao HPV versus carcinoma espinocelular. Ah, sim, claro, óbvio, claro, sim, óbvio. Óbvio não, bem conhecido. Micoses profundas e imunidade. É isso daí, Carol. Eu acho que é uma boas relações que você conseguiu mostrar. Tem alguma pergunta, Carol? Se eu puder comentar isso rapidinho, eu gostei muito do que a Carol falou, viu, Paulo? Não, eu sei. Posso? Claro. Muito bom colocado, viu, Carol? Obrigado aí pelo comentário, porque, assim, eu vejo minha esposa atendendo, ela atende telemedicina, às vezes eu estou dando aula aqui no online e ela atendendo lá no outro quarto. E às vezes eu passo e ela depois vem conversar comigo, ela diz, Otávio, impressionante como as pessoas, às vezes, a maioria, transtornos emocionais, e aquilo somatiza, sabe? E a pessoa tem a parte física, obviamente, mas é impressionante como tem distúrbios, assim, de pele, de doenças autoimunes e tantas outras que começam na emoção
E por que isso? E foi justamente isso, com o aumento do caso de depressão ao longo da pandemia, isso me despertou, eu digo, preciso estudar isso do mesmo jeito que eu estudei SARS-CoV, dengue agora, eu quero estudar esses transtornos da emoção para poder entender e saber agora. O primeiro ponto é que existem conjuntos de redes de genes neuroimunológicos dentro do sistema imune que são afetados pela emoção. Então, por isso que é tão fundamental a gente cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso eu. Tem gente que pensa que psicólogo é só para maluco, né? Quando está com problema. E não é. Se a gente for para a filosofia, que foi o que o Paulo trouxe muito bem para a gente, os filósofos antigos diziam da importância da gente se conhecer, se amar, se cuidar, que eu acho que é algo fundamental que a gente precisa trazer para a medicina, para o campo médico, para o cuidado com o paciente, que a gente não está vendo uma máquina desconectada do universo. A gente está vendo um sistema formado por conjuntos de moléculas, cujo pensamento, a emoção, o que eu sinto, o que eu faço, vai afetar a minha saúde, e hoje a gente sabe que existe, então, no HPV, no EBV, em diferentes infecções, relações emocionais por trás disso, afetando essas redes e deixando o indivíduo mais ou menos suscetíveis a infecções, a câncer, a autoimunidade, a alergias, e assim vai. Então, eu acho isso um ponto, é Carol, né, que estava ali o nome eu acho isso um ponto central e que todos nós precisamos, com esse aumento de depressão e de transtornos mentais, prestar atenção. Otávio, temos uma pergunta aqui da plateia, é a Fernanda. Pode falar, Fernanda. Eu estou adorando a disciplina, obrigado para o professor Paulo, realmente está sendo muito interessante. Eu sou médica fisiatra, faço doutorado aqui na faculdade, no departamento de pediatria, e foi muito legal essa aula, porque assim, desde o início da faculdade que eu estudei interação neuroimune, várias outras coisas, a gente vem conversando muito sobre isso, e na reabilitação é muito interessante, porque assim, o mesmo AVC de cerebral média direita, e ele vai funcionar de maneiras muito diversas, e é muito difícil a gente estudar desfecho em reabilitação muito por causa disso, porque o coping é diferente, porque o indivíduo tem questões inflamatórias, de estilo de vida e etc. E na reabilitação a gente não pode deixar de trabalhar essas coisas de uma maneira integrada. Então, se ele é obeso, tá com insulina alta, não sei o quê, a neuroplasticidade dele não vai ser igual a de um paciente que fazia atividade física e teve uma dissecção de carótida e etc. Então, assim, eu estou absolutamente interessada nesse conteúdo, porque eu tenho trabalhado de uma maneira mais integrada, e isso dá um trabalho enorme, e eu já estou achando que eu preciso ser um computador. A minha sensação é essa. Tá bom. Excelente, Fernando. Depois pode pegar meu contato com o Paulo se quiser fazer parcerias. Tá bom. Trabalho, só pedir a ele meu contato aí. Por favor, se puder mandar por e-mail, por chat, eu agradeço. Consegue mandar o Juraci vai colocar no chat para todo mundo. Tá legal. Na década de 90, né, a gente, dentro da clínica médica, a gente tinha um ambulatório que era de atenção primária, e aí você tratava, principalmente naqueles casos de sintomas, você tratava uma cefaleia, a pessoa voltava com dispepsia, você tratava a dispepsia, voltava com alguma outra coisa. E aí a gente descobriu que se a gente não tratasse o transtorno psiquiátrico por trás dos sintomas, a gente não ia resolver nada. E acho que essa abordagem que você mostrou hoje, ela é interessante, porque na verdade você pode ter uma coisa emocional desencadeando um perfil aí de todos os... E isso vai desencadear o sintoma, ou seja, é muito interessante você pensar ao contrário, né? Você gera um padrão de idiomas aí que vai desencadear uma série de sintomas um atrás do outro. É muito legal. Otávio, olha, para encerrar, agradecendo a sua apresentação, né, eu falei da questão da filosofia, mas eu bato muito numa tecla que é a seguinte: nós aqui somos somos cientistas, trabalhamos com toda a materialidade, objetividade, né, que a gente consegue, mas o seguinte, os nossos comportamentos, eles são muito guiados, são praticamente guiados pelo nosso inconsciente, né? E para que a gente consiga nos conhecer melhor, conhecer todos melhor, a humanidade foi criando uma outra coisa, né, desde as cavernas, que é a arte, né? O homem fazia
desenhos, replicava, fazia música, dança, e isso é uma questão fundamental aí no autoconhecimento, nos tratamentos, o quanto que você pode, né, a partir de uma música, a partir de uma gravura, da literatura, você se conhecer, as pessoas se conhecerem. Então, temos a ciência, mas nós também temos a arte, né? Então, essa é uma questão que eu sempre bato na tecla para os mais jovens, né, para que não percam, né, contato aí com a nossa realidade, com o mundo em volta. Otávio, muito obrigado. Acho que teremos aqui em outras vezes para falar. Por favor. Obrigado que vocês chegaram nesse ponto, porque é um ponto que eu tenho chegado constantemente. Eu já faço viagem para mim mesmo, assim, faz 7 anos que eu faço terapia. Eu tinha descoberto o mundo interior, só que eu não sabia que isso era molecularmente tão dinâmico isso interior, né? Como mapeado. Jung falava, né? Freud, quando estudou histeria, quando a gente usa o termo histeria, parece que alguém sai gritando por aí. Mas quando ele estudou histeria, no Estudos da Histeria, na primeira obra dele, ele fala de somatização. É pura somatização. A gente pega as reflexões da terceira parte, né, e ele já reflete muito sobre isso. E Jung falava, né, quando a gente olha para fora, a gente sonha, mas quando a gente olha para dentro, a gente realiza e a gente passa a ter toda uma realização interior. Acho que isso é fundamental. Muito obrigado, Paulo, e parabéns por trazer isso para a gente. Tá bom, tá legal. Muito obrigado, boa tarde a todos. Até a próxima segunda-feira.